A palavra de Deus dá continuidade ao texto de ontem que falava: te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes as coisas do reino aos simples, aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. E de fato, hoje, vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O meu fardo é suave, o meu peso é leve. Claro, aqueles que confiam no Senhor, se sentem pequenos, fracos, e o têm como a força para a sua vida, renovam as suas forças no Senhor. Nós vimos a imagem de Moisés, a sarça ardente e o encontro com Deus. Deus que se revela a Moisés e assim o capacita diante do faraó e todo o seu exército, mas primeiro se apresenta. O que eu vou dizer quando perguntarem quem é que mandou? Então Deus fala: eu sou aquele que sou. Deus não tem um adjetivo que o define, Ele é muito mais. Ele é aquele que é. E aí nós entendemos que aqui fala-se também de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos pais da fé. Moisés, lembre-se da aliança que os pais da fé realizaram. Deus promete a Abraão, Isaac e Jacó e realiza em suas vidas maravilhas. E agora Moisés vai falar ao faraó, vai libertar esse povo. Eu vi a opressão desta escravidão, deste sofrimento do povo, e assim Deus vai confirmando diante das provas de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora com este povo escolhido, que a partir das 12 tribos de Israel, Israel é Jacó, essas 12 tribos são seus filhos. Também lembrando que José foi vendido pelos seus irmãos, mas foi através disso que Deus se serviu para trazer um povo alimento e assim dar sustento e condições para ele caminhar em frente. E agora, diante desse povo que cresce sem medida, o próprio faraó se preocupa e assim quer realmente fazer que esses escravos sejam dominados, mas Deus viu o seu sofrimento e através de Moisés quer libertá-lo, de tal maneira que nós vimos quantas maravilhas que Deus fez no Egito, quantas maravilhas que Deus foi confirmando com este povo, para que depois esta aliança se realizasse no Monte Sinai, renovando a aliança dos nossos pais. E Deus se faz presente nesta sarça ardente, que arde, que queima, mas não se consome, não se acaba. Deus se renova constantemente, ardendo o nosso coração e também a nossa mente, de tal forma que nós nos sentimos diante dele renovados. Sofrimento, fracasso, incompreensão, julgamentos, tantos sofrimentos. Quais são os fardos que Jesus vai falar? Nós vimos que o povo passou por todas as dificuldades, as provações, os nossos pais da fé passaram por tudo, mas Deus se fez presente na sua aliança de amor. E agora em Jesus se completa tudo isso. Vinde a mim,
vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Que fardos são esses? É doença? Pode ser momentos difíceis pelos quais passamos e nesta hora nos sentimos um bagaço. Pode ser também realidades familiares, fardos tão pesados, mas o Senhor quer se fazer presente também aí. Pode ser uma realidade do trabalho, da profissão, em que nos sentimos escravos, mas o trabalho dignifica o homem, e é feito com amor que nós nos sentimos filhos e não escravos, para nos arrastar diante daquilo que nos pesa. Não, a cruz de Jesus, Ele abraçou com amor, e o peso Ele carregou por nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E Jesus nos ensina, manso e humilde de coração, a termos paz diante da luta, a termos alegria diante das pressões, diante daquilo que poderia nos entristecer, não perder a alegria de sermos filhos de Deus. E depois nós vemos tantos exemplos, além das experiências que lemos nas Escrituras, de Abraão, por tudo que ele passou, Isaac, Jacó. Nós vemos também o próprio Jesus na sua cruz, por tudo o que passou, e temos tantos irmãos de fé que nos ensinam. Os meus irmãos, quando se reuniam e se reúnem em casa dos meus pais já falecidos, nós sempre comentamos o quanto sofrimento que os nossos pais já passaram, não é verdade? No entanto, temos uma certeza: a mãe fazia do limão limonada, é a expressão que usavam. Aquilo que poderia arder, ela fazia um suco delicioso. Gente que aguenta o fardo, carrega nas costas não só os próprios, mas os dos outros também, não é? E tira de letra, como se pode dizer, né? Se dá muito bem diante da vida dura, difícil, porque Deus é a sua força. Uma outra experiência que eu tive muito forte foi conhecer Padre Ladislau Kliniski, polonês, como confessor salesiano no seminário, e ele chegou a 107 anos. E acontece que Padre Ladislau Kliniski foi já como padre para a Segunda Guerra Mundial. E ali, junto com Santa Faustina Kowalska, contemporânea dele, grande devoto da Divina Misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Diante de tanto peso, de tanto fardo da guerra, perseguições e violências e tudo mais, sempre sereno e carregando os fardos dos outros, desesperados, mas ele sendo o ombro para consolar e fortalecer o outro. Como Jesus nos diz, nós podemos também dizer para os outros, carregar os fardos uns dos outros, né? E finalmente a experiência da África. Esses dias estávamos comentando tanto, o povo africano nos ensina o Evangelho que nós lemos agora como mestres. Povo tão sofrido como o povo africano, mas até entre eles, quando tem alguém que cometeu um crime bárbaro, a comunidade logo reúne e coloca ao meio este irmão e só fala coisa boa dele, de tudo que ele significa para a comunidade. Se sente um só corpo com ele, para que ele tenha anticorpos para vencer o mal, lutar contra aquilo que ele feriu, mas feriu o corpo, e o corpo se fortalece. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e que nesta Eucaristia colocamos sobre o altar aquilo que nos pesa,
aquilo que é fardo que nós não aguentamos e que Jesus quer renovar de novo para nós esta garantia, esta aliança de amor feita aos nossos pais e renovada hoje a cada um de nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.